descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, misericordioso, Deus bondoso, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, te adorando, louvando o teu nome, exaltando o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de pregar a tua palavra, de podermos juntos aqui como igreja refletirmos nas verdades da tua palavra, abrirmos o nosso coração e entendimento, Pai. Te peço, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo desça sobre nós nesse lugar, quebra corações, transforma vidas, mostra o teu poder libertador, Senhor, através da tua palavra, Pai. Liberta mentes e corações, abre mentes e corações para ouvirem tua verdade. É isso que te pedimos. Me usa, Senhor Deus, conforme tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Então vamos pensar sobre o nascimento de Jesus. Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 1. Vamos pensar algumas dimensões do que significa então ser o nascimento de Jesus. Mas vamos olhar no relato bíblico sobre o nascimento de Cristo e começarmos a pensar a partir desse relato. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 23, nós vemos o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria esteve para casar, sendo um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. O que significa para você o nascimento de Cristo? Para muitos, Jesus é uma figura importante. Para os muçulmanos, ele foi um grande profeta que existiu. Para os espíritas, ele é um espírito avançado. Para os cientistas, ele é uma figura histórica, um grande líder político, religioso que se levantou na história. Para muita gente, Cristo significa muita coisa. Para a história, ele significa aquele que divide a história ao meio, antes de Cristo e depois de Cristo. É uma figura que causou um impacto, que tem se prolongado durante mais de 2000 anos. Mas é uma figura que era esperada pelo povo hebreu por mais de 1500 anos. Profetizado. Mais de 40 homens escreveram a respeito desse Cristo que viria e que veio cumprindo 1500 anos de profecias e histórias e que tem durante 2000 anos impactado e transformado milhões, bilhões de vidas através de sua história, através de sua vida. É uma figura amada por muitos, é uma figura também odiada por alguns, é uma figura que é usada por uns para enriquecimento, por outros para manipulação. É uma figura que muitos desejam conhecer, é uma figura que muitos distorcem, por medo de que a verdade seja dita. O grande fato é que Jesus, ele não nasceu simplesmente como um homem que nasceu e teve uma grande vida, e deu grandes ensinamentos e impactou a história. Não, ele é Deus conosco. O verbo se fez carne, conforme João capítulo 1.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. A palavra de Deus em João 1, o Evangelho de João, capítulo 1, nos afirma que Ele era Deus, Ele é Deus, se fez carne, é Deus conosco, é Deus entrando na história. Nós olhamos para o Antigo Testamento e enxergamos por vários momentos o homem tentando resolver os problemas da sua vida por meio de sua própria sabedoria, por meio de sua própria inteligência e entrando em apuros. Um homem que tenta viver uma vida longe do Senhor, um homem que tenta viver uma vida sob a orientação do seu próprio coração, de sua própria vida, é um homem que vai viver uma vida em apuros, uma vida de solidão, uma vida de tentativas frustradas de fazer o que é certo e nunca irá conseguir. Este homem, Jesus, veio exatamente para fazer aquilo que nós não podemos fazer, salvar a nós mesmos. Deus interviu em Israel, Deus interviu na história, para salvar o povo dos seus pecados. Por vezes os homens tentaram, estragaram o caminho e Deus, através de sua ação soberana, Ele restaurou corações, restaurou vidas. Deus interferiu diversas vezes na história, trazendo graça sobre muitos, até o ponto em que o ápice de sua participação na história não era simplesmente enviar profetas, sacerdotes, reis, grandes homens, homens sábios. Não. A grande ação de misericórdia e de graça de Deus não foi enviar homens sábios, piedosos, mas é enviar a si mesmo, como Deus encarnado. Não existe nada que os homens possam fazer para superar o que Deus fez, que foi encarnar-se, tornar-se homem, provar as nossas fraquezas, as nossas dores, respirar o ar que nós respiramos, beber a água que bebemos, comer a comida que comemos, sentir medo, ser tentado, passar por provações, sofrer morte de cruz, exatamente para nos mostrar que a ação máxima do Senhor, a misericórdia máxima do Senhor é entrar na história para resgatar todos aqueles que nele creem. Cristo é Deus conosco, não foi simplesmente um homem importante que nasceu, foi Deus que se fez carne, foi Deus que entrou na história como homem, para falar a verdade, para mostrar o caminho, para morrer em nosso lugar. Muitas pessoas acham que a vida de Jesus se resume somente ao seu nascimento e sua morte. Mas Jesus, ele veio para mostrar a verdade através de sua vida, viver essa verdade, morrer no seu lugar, ressuscitar para provar para você que a verdade que ele viveu, ele te capacita a viver também, libertando o teu coração da condenação do pecado, daquilo que te prende. O Natal, a grande mensagem do Natal, é Deus dizendo: você não pode se salvar, eu preciso ir até aí para salvar você. Essa é a mensagem do Natal. Eu nasci para te salvar, pois você não pode salvar a si mesmo. Então os homens tentam pela religião, eles não conseguem. Boas obras, eles não conseguem. Ciência, chega nem perto. Filosofia, eles até tentam. Por seu esforço o homem não pode, por seu esforço o homem não consegue. Essa é a mensagem do Natal. Deus se faz carne para fazer aquilo que nós não podemos fazer, salvar a nós mesmos. O nascimento de Cristo significa o que para você? As Escrituras nos revelam que o nascimento de Cristo é Deus habitando no meio de nós. Mas não somente isso. Mateus capítulo 2, no verso 6, nós vemos outra profecia sendo apresentada para nós como cumprimento na vida de Cristo. Mateus capítulo 2, verso 6 diz: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá,
porque de você sairá o guia, que apacentará o meu povo Israel. Jesus é o supremo pastor, é o guia, é aquele que apacenta a nossa alma. É aquele que no Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não do que eu quero, mas do que eu preciso, pois o pastor sabe as minhas necessidades. O supremo pastor sabe as minhas necessidades. Ele me leva a pastos verdejantes, Ele refrigera a minha alma, Ele apacenta o meu coração, Ele me guia pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. O Salmo 23 é a mensagem de um supremo pastor, de um guia soberano, de um guia sábio, de um guia santo, que guia a minha e a sua vida para pastos verdejantes, para águas de descanso, para refrigerar a tua alma. Ele não é simplesmente um bebê que nasceu, não é simplesmente Deus conosco, mas é um Deus que é o Verbo, e o Verbo se fez carne. Verbo significa ação. O que é verbo? É agir, é ação. Ele é o Verbo de Deus, Ele é a ação de Deus, a execução de Deus na história. E por isso, meus irmãos, Ele não simplesmente nasceu e morreu, mas Ele também nasceu para nos guiar, apacentar, nos dar descanso às nossas almas. Mas Ele não somente é Deus conosco, Ele não somente é o supremo pastor que nos guia, mas Ele é a luz do mundo. Mateus capítulo 4, do verso 15 ao 17, nós vemos aqui o início do ministério de Cristo. Jesus inicia seu ministério no mundo. E em Mateus capítulo 4, verso 15 a 17, nós vemos nesse início de ministério, nesse início da caminhada, da missão de Cristo nessa terra, Ele dizendo a seguinte coisa: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Meus irmãos, como saber o caminho na escuridão? Como entender qual o caminho a seguir se estamos nas trevas, no escuro? Como identificar as manchas da minha vida sem que a luz me aponte os pontos em que eu estou manchado? Como saber se eu posso andar em segurança, sem tropeçar, sem cair, se não existe luz para iluminar o meu caminho? Como saber que direção tomar, se não existe luz para me dizer a direção? Meus irmãos, Jesus é a luz do mundo, de um mundo que está em trevas, de um mundo que está perdido, de um mundo que tenta encontrar a solução, de pessoas que tentam encontrar uma saída para as suas vidas e não conseguem achar, pois estão em trevas. Elas não conseguem enxergar as suas manchas, os seus pecados. Elas não conseguem enxergar que suas escolhas estão erradas, que suas escolhas são egoístas, pecaminosas. Elas não conseguem enxergar que suas escolhas desonram a Deus, que suas escolhas por vezes levam ela em apuros, pois é o caminho errado a se seguir. Mas Ele é a luz para os que estão em trevas. Ele é a luz que nos mostra os obstáculos da vida, que nos mostra os perigos do caminho, que nos mostra a direção a seguir e que mostra as manchas da nossa alma, os nossos pecados que nos afastam do Senhor, do Criador, e que nos trazem tantas dores em nossa vida. Ele é a luz que guia os que estão em trevas. Como Ele faz isso? Como eles começaram a ver então a luz? O texto nos disse aqui, com a sua mensagem. E de modo interessante, na estrutura do livro de Mateus, é aqui onde Jesus inicia seu ministério público. E em seu ministério público, a primeira ação que Ele toma em seu ministério público é pregar e ensinar, é pregar e dizer. Qual era a mensagem central do ministério de Cristo? Arrependam-se, arrependam-se. Os púlpitos estão carentes dessa mensagem. As igrejas estão carentes dessa mensagem.
A mensagem das igrejas hoje se centralizam em massagear o homem, em massagear o ego do homem, em fazer o homem se sentir o máximo, pois ele está caído, ele está se sentindo frágil, ele está se sentindo fraco, e aí ele vem recarregar as baterias motivacionais nas igrejas. Não é essa a mensagem de Cristo. Ele não veio para cá para dizer que você é a menina dos olhos. Ele não veio para cá para dizer que você é a última bolacha do pacote, que você é a cocada, que você é o máximo. Ele não veio, não é essa a mensagem dele. A mensagem dele é: arrependam-se, pois o reino de Deus está chegando. O mundo será julgado, a maldade do mundo será julgada, a ira de Deus será derramada sobre toda a criação que se rebelou contra seu Criador, e todos aqueles que não ouviram a mensagem do Evangelho e não se submeteram a essa mensagem do Evangelho, serão tomados pela ira do Senhor, pois agora Ele é graça, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é bondade, ao revelar o seu Filho para você que está me ouvindo nesse momento. Mas enquanto você endurecer o seu coração, negligenciar a verdade e não querer olhar para a luz, pois você está em trevas, não querer libertar o seu coração, pois você está escravizado no pecado, no teu egoísmo, na tua vaidade, nas tuas escolhas, essa é a tua vida, que te traz dor, te traz tristeza, te traz opressão, te traz tentativas absurdas de se libertar sem conseguir, pois a tua força é incapaz. Essa é a mensagem do Evangelho, você não pode se salvar. Então arrependa-se, pois o reino de Deus está chegando, e chegou em Cristo Jesus. Ele é a luz. Meus irmãos, nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho, a mensagem de arrependimento, ela vem a partir da mensagem do pecado, que diz: vocês estão condenados, vocês precisam de salvação, e eu nasci para salvá-los. Essa é a mensagem de Cristo: arrependam-se de seus pecados, cheguem-se a mim, aprendam o que eu tenho a ensinar, aprendam o que eu tenho a dizer, pois assim vocês encontrarão descanso. A gente vai ver isso aqui. Essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos: é libertação, é vida, é graça, é alegria no Espírito do Senhor através do Evangelho de Cristo. Essa é a mensagem. Essa mensagem não tem sido mais pregada. A mensagem que se prega é motivacional. Meus irmãos, as aflições da nossa vida nos atacam, nos derrubam, nos cansam. É verdade, nós nos achamos poderosos, mas é no recôndito do nosso quarto, à meia-noite do nosso dia, deitados em nossa cama, olhando para o teto, que nós percebemos que não somos nada. E é nessa hora que as ansiedades batem, que a insônia vem. É nessa hora que as dores se amplificam, é nessa hora que nós realmente percebemos que somos pó. Essa é a nossa condição. Nós carregamos uma máscara durante o dia, de que somos todo poderosos, somos extremamente motivados, somos aqueles que conseguem, que fazem. Vai olhar as mídias sociais, todo mundo é todo poderoso, faz de tudo, é o cara, é isso e aquilo, é top, todo mundo é uma maravilha. Mas é de noite, olhando para o teto do nosso quarto, sozinhos, no escuro da noite, que nós percebemos que somos pó. Isso nos aflige. Isso nos dá ansiedade, isso nos assusta. Não temos controle sobre nada, não temos controle sobre a nossa vida. Os nossos esforços são esforços que a gente acha que está dando certo. Quando acha que está dando certo, a gente cai de novo, a gente tropeça de novo, e a gente percebe que não somos nada. E aí as pessoas, elas estão sobrecarregadas, carregando fardos pesadíssimos sobre suas costas, na tentativa de encontrar a felicidade, como aquele filme, tem um filme muito bom, do Will Smith, que diz: A Procura da Felicidade, a tentativa de encontrar a felicidade. E as pessoas, elas arrastam fardos pesadíssimos nessa tentativa de encontrar essa alegria nesse mundo. Meus irmãos, eu já falei isso para vocês, mas é interessante, eu vou usar esse exemplo. Sabe o que são hoje as igrejas? Sabe o que são hoje a maioria dos púlpitos? Não generalizo, mas a maioria dos púlpitos. Com as mensagens motivacionais, por mais que eles digam assim: eu prego o Evangelho, aí abre a Bíblia, lê o versículo e fica lá motivando você, motivando você, motivando você, motivando você. É motivacional a mensagem, né? Sabe o que é isso, irmãos? É como, certa vez, normalmente quando eu me sinto
tenso, muito trabalho, muita responsabilidade sobre as minhas costas, e aí o inimigo vem, as batalhas espirituais na mente e tudo mais, essa região aqui das minhas costas fica parecendo pedra. Você bater assim, você bate assim, você pode quebrar a mão, parecendo pedra, duro. Teve um tempo que eu tive uma crise, senti muita dor, essa região aqui, era uma dor constante, me perturbando, parecia que tinha alguém com uma faca aqui nas minhas costas, fazendo assim. E aí, fiz um trabalho de fisioterapia, mas era interessante, né? A fisioterapeuta fez lá o trabalho, aí eu até brincando, dizia que era a bruxaria, né? Porque vinha com os equipamentos, fazia tal, fazia todo o processo, massagem e tal, quebrar o ponto, não sei o que lá e tal, era interessante. Quando começava a fazer, realmente está muito tenso e tal, e para fazer a massagem e tal, gente, era impressionante, as dores, elas aliviavam e pareciam sumiam. Horas depois, ou um dia depois, começava a sentir novamente aquelas dores. No outro dia estava a pedra de novo. Ou seja, e aí, vai passando as coisas, a gente vai analisando, a gente analisa as coisas do nosso coração, coisas que a gente precisa trabalhar. Aí eu observei também questões de hábitos na minha vida, alimentação, tinha que mudar, horário de alimentação, sono, volume de trabalho, esporte também. Eu observei que eu tinha alguns hábitos que eu precisava alterar na minha vida, o sedentarismo e tal. E aí fui fazendo esse trabalho, também fazendo o trabalho do meu coração, e eu fui sentindo que a coisa foi mudando, foi melhorando, graças a Deus, melhorou bastante. Melhorou quase 99%. De vez em quando eu sinto uma coisinha assim, aí eu começo logo, peraí, eu tenho que trabalhar novamente. Meus irmãos, sabe o que acontece? É porque às vezes a gente faz um trabalho, a gente trabalha nos sintomas, não nas causas do nosso coração. Fiz todo o trabalho, regulação de algum estilo de vida, trabalho tal, e obviamente o trabalho que foi feito também contribuiu para aliviar os sintomas, para identificar o que acontecia. Mas o que é que eu estou dizendo, irmãos? É que por vezes nós vamos às igrejas para que seja feito um trabalho de massagem, e a gente, aí o cara pega lá, ó, tuas costas, só assim, óleozinho. É isso que são as pregações de hoje. Massageia, diz um bocado de coisa. Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai fazer, Deus, pai, e aí você sai de lá, meu amigo, todo poderoso, você derrubar a muralha de Jericó, eu vou derrubar, cadê a muralha aí para eu derrubar? Você sai assim, se sentindo o cara. No outro dia, as dores, o peso retorna todo para as tuas costas, e você passa a sentir o que você sentia, pois você não tratou ali as causas, você tratou os sintomas. Hoje as pregações giram em torno disso, as igrejas estão lotadas, gente, aí o cara prepara um climazinho, uma luzinha, uma coisinha lá, uma musiquinha, aí faz lá lá, aí faz uma ministraçãozinha e tal, você sente num clima, você diz, eu estou no céu, e ali vai mexendo em você, massageou o teu ego, não tratou o teu ego, não tratou o teu coração. Você precisa entender isso. É por isso que Jesus, a primeira mensagem de Cristo é: arrependam-se. Às vezes tem pessoas que chegam para mim e dizem, pastor, eu preciso que você me ajude no aconselhamento bíblico de uma pessoa. Aí a primeira pergunta que eu faço é: essa pessoa é crente? Não, não é não. Eu digo, então aconselhamento bíblico não vai ajudar ela, pois ela ainda não tem paz com Deus. Como ela vai acreditar na voz de um Deus que ela não acredita na própria integridade desse Deus? Como é que ela vai ouvir a voz de um Deus se ela não acredita que esse Deus fala a verdade? Então ela precisa primeiro tratar o seu coração. Por isso que a mensagem principal e inicial do Evangelho é: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, pois a porta de entrada ao reino dos céus é o arrependimento.
Arrepender-se de quê, pastor? Da tua vida, das tuas falhas, das tuas tentativas religiosas, das tuas tentativas inúteis, dos teus esforços para tentar se libertar por força própria, que não te levaram a nada, apenas endureceram cada vez mais as tuas costas, te levaram a uma dor intensa, e que você às vezes põe um louvorzinho lá. Tem gente que é amigo do evangelho. Sabe o que é o amigo do evangelho? É o cara que ama falar, ama que você fale de Jesus para ele, mas ele nunca se rendeu a Cristo. Põe um louvor lá. Você é o espelho que reflete, eita, que sede de Deus. Ele não está tratando o coração, ele está massageando o ego. Isso não é a resolução do problema. A resolução do problema é arrependa-se. Arrependa-se da tua condição de pecador. Busque em Cristo a salvação, pois o reino de Deus, essa é a mensagem do reino de Deus. E aí, meus irmãos, diante disso, Jesus nasceu, ok, ele não era simplesmente um homem, ele é Deus conosco, mas ele é Deus conosco que também faz o quê? Que nos ensina, nos apacenta, nos guia, mas por onde? Pelo caminho correto, pois ele é a luz do mundo. Então por isso que o ministério de Cristo não se concentra nas curas, não se concentra na expulsão de demônios. O ministério de Cristo não se concentra nos milagres. O ministério de Cristo se concentra na mensagem do Evangelho, na mensagem de libertação, na mensagem de que Ele veio trazer para que aqueles que se arrependam, rendam-se ao Senhor soberano, que o transformará os seus corações. Ele veio libertar os cativos, os que estão presos em seus vícios, em seus pecados. Ele veio libertar. Os milagres são apenas sinais que apontam que Ele é Deus. Quantas pessoas nos buscavam a Cristo? Multidões buscavam a Cristo. Olhem agora em Mateus capítulo 5. Quando Jesus então inicia o seu ministério público com a primeira mensagem de arrependimento, nós vemos na estrutura de Mateus que agora Mateus, o evangelista, ele então concentrou, alguns dizem que ele concentrou diversos sermões de Jesus em um único sermão chamado Sermão do Monte. Porque alguns dizem que esse sermão é muito longo para ser um sermão só. Independente se é ou não, o fato é que o evangelista deixou registrado aqui a maior concentração de ensino cristão nesse trecho aqui. O Sermão do Monte, meus irmãos, é o coração da filosofia cristã, é o coração da ética cristã, é o coração do pensamento de Deus para a minha vida e para a sua vida. E é exatamente qual era o alvo de Cristo, qual era o público de Cristo. Capítulo 5, verso 1 diz assim: e ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. As multidões eram o seu alvo. Mas as multidões queriam seguir Jesus, as multidões queriam estar perto de Jesus, queriam ouvir Jesus. Nós vemos os 10 leprosos, 10 leprosos são curados. Apenas um retorna para agradecer. Muitas pessoas seguiam a Cristo até o ponto em que Jesus ele multiplicava pães e peixes e o povo ali ao redor, e o povo dizendo: oh, mestre, por que você chegou aqui, mestre? Onde é que você estava? Você sumiu, a gente está te procurando. E é nessa hora que Jesus olha para a multidão e diz: vocês não estão aqui por causa do pão que eu significo, vocês estão aqui por causa do pão que perece. Vocês não estão aqui por causa do pão do céu. Trabalhem pela comida que não perece. As pessoas buscavam a Cristo por causa dos milagres, por causa das bênçãos, dos benefícios, pois as pessoas enxergam Jesus como alguém que pode trazer para eles libertação, para que eles vivam o céu na terra. Não é essa a mensagem do Evangelho. É libertação para que você comece a viver o céu aqui, no limite que o mundo nos permite, porque para um crente, a terra é o máximo do inferno que ele irá provar. E para o incrédulo, a terra é o máximo do céu que ele poderá provar. Meus irmãos,
O alvo de Cristo eram as multidões, mas nem sempre as multidões olhavam para ele como aquele que poderia libertar, salvar, dar nova vida. Não era assim que eles enxergavam. O pão que Deus saiu do céu, não, eu não quero esse. Eu quero o pão que me alimenta gratuitamente, que me dá comida sem eu trabalhar. Eu quero esse pão, é esse que eu quero. Eu quero os milagres. Eu quero a prosperidade, eu quero os benefícios, é isso que eu quero. O Jesus que eu quero é esse Jesus. É por isso que nós temos esse evangelho terapêutico. Não o evangelho da libertação, daquele que liberta de fato o homem dos seus pecados. Capítulo 5, verso 1 diz: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então passou a ensiná-los. Meus irmãos, é no Sermão do Monte que nós vemos uma concentração imensa de ensinos da base da vida cristã. É a luz que ilumina. É onde aponta as tuas manchas. É onde diz onde está o erro do mundo, o erro da cultura, o erro das tentativas humanas. Olha só o que é que o sermão... Eu fiz aqui um trabalho de compilação. O Sermão do Monte, meus irmãos, só no Sermão do Monte ele repete 6 vezes a seguinte frase: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. 6 vezes ele repete isso. Quando ele diz aqui, por exemplo, verso 21, vocês ouviram o que foi dito no Antigo, não mate. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, que aquele que tiver ira contra seu irmão já é assassino. Depois Jesus diz assim, vocês ouviram, não cometerás adultério. Aí depois ele diz, eu porém vos digo que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já adulterou com ela. Ele diz, vocês ouviram o que foi dito, aquele que quiser repudiar sua mulher, aí ele diz, eu porém vos digo. Vocês ouviram, não faça juramento, eu porém digo, não jure por nada. Vocês ouviram, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu porém vos digo, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Meus irmãos, Jesus repete 6 vezes a frase, vocês ouviram que a cultura, que a religião, vocês ouviram que o sistema ensinou isso para vocês, mas eu porém vos digo, a verdade é essa. Eu porém vos digo, a verdade é essa. Eu porém vos digo, o caminho é esse. Eu porém vos digo, a decisão é essa. Depois disso, Jesus quebra 3 padrões religiosos também no Sermão do Monte. 3 padrões hipócritas, padrões que visavam somente a aparência do homem, não o seu interior. Jesus quebra 3 padrões. Depois Jesus trabalha em 6 aspectos do coração humano, aspectos pecaminosos do nosso coração. Ele trabalha esses 6 aspectos mostrando o caminho correto. Depois Jesus faz 4 advertências sobre falsos mestres, sobre hipocrisia, sobre obedecer somente, ouvir e não viver a palavra, e ele faz 4 advertências. Meus irmãos, é aqui onde Jesus derruba muitos aspectos pecaminosos da cultura daquela época. Aspectos que giravam em torno de uma busca pela felicidade por meio de um favor religioso de Deus. Deixa eu te explicar o que é isso. Toda cultura tem os seus valores. Toda cultura tem os seus aspectos que classificam quem está no topo, quem está na base. Toda cultura tem isso. Toda cultura tem esses aspectos. Na cultura da época de Cristo, os religiosos determinavam como era o aspecto moral, religioso, como eram então os aspectos para cumprir a lei, para ser beneficiado por Deus o que eu deveria fazer. Pois a cultura daquela época girava em torno da religião judaica. A cultura em que Jesus vivia girava em torno da religião judaica. E os homens criaram uma série de pensamentos equivocados, dizendo que Deus havia pedido aquilo, e a cultura girava em torno da seguinte ideia: os homens mais santos são aqueles que são religiosos fariseus, com roupas esplendorosas. Os homens mais abençoados por Deus são aqueles que conseguem dar maiores esmolas, portanto os ricos. Os pobres não tinham bem-aventurança, provavelmente eram pecadores. Os doentes provavelmente eram filhos de pecadores.
Essa era a perspectiva que se tinha naquela época. Então a tentativa, aquilo que eu encarava como felicidade era encontrar o favor religioso de um Deus que estava ali para medir a minha eficiência religiosa, a eficiência de cumprir os preceitos da lei. Esse era o pensamento. Faça assim que Deus vai olhar para você e dizer, está aceito. É assim que você será aceito por Deus. Viva assim, faça assim que você vai ser aceito por Deus. Esse era o padrão. Busque a Deus nessa escada, suba essa escada, se esforce nessa escada porque você chega ao céu por ela. E aí, meus irmãos, Jesus entra com o seu discurso, com o seu pensamento e sai feito um trator, quebrando e derrubando cada fundamento equivocado, cada pensamento fora do caminho, cada mentira inventada com cara de piedade, com cara de bondade. Cristo sai derrubando, destruindo todas as estruturas culturais e religiosas que apontavam o caminho da perdição, florido, dizendo que era o caminho da salvação. Jesus sai então arrancando cada rosa, cada flor, derrubando cada ídolo, derrubando cada placa que dizia o caminho é esse, mas eram caminhos de mentira, de perdição, de hipocrisia. Hoje, meus irmãos, a história não muda. Existe, infelizmente, um movimento progressista, evangélico, que o movimento progressista ele tem como base o seguinte pensamento: tudo deve ser lido a partir da perspectiva atual, não da perspectiva dos autores, da verdade da Bíblia. Ou seja, eu tenho que reler a Bíblia, atualizar a Bíblia, pois o mundo é outro, então eu tenho que usar a Bíblia de outro jeito. A verdade ela foi transformada, a verdade ela é relativa ao tempo. O movimento progressista é assim. Aí o movimento progressista, sabe o que ele faz? Ele pinta para você que todo pastor conservador e bíblico que defende a verdade, na realidade, ele é o fariseu daquela época, o religioso daquela época. É assim que eles pintam para você. E aí, o que é que eles fazem? Eles põem Jesus como revolucionário daquela época, o mesmo de hoje. Em nome de quê? Do amor. The love win. O amor vencerá. Toda forma de amor vai vencer. Eles distorcem o significado de amor, pegam o padrão da cultura atual, diz que os fariseus são os religiosos de hoje, que querem viver dentro do que a palavra nos ensina, e diz que Jesus é o progressista, do amor, da paz e amor, como se fosse um hippie evangélico. É o que está acontecendo hoje. Mas se eu dizer uma coisa para você, isso é a maior falácia da nossa geração. Porque Jesus não estava comprometido só com a quebra do sistema, ele estava comprometido com a verdade. Você está entendendo? Ele estava comprometido com a verdade. O que é que você tinha desse lado? Você tinha as pessoas sem misericórdia, sem nenhum tipo de atitude verdadeira, cheia de hipocrisia, falsidade e aparência. Apedrejavam pessoas simplesmente por elas olhar feio. Divorciavam-se simplesmente porque a mulher não parecia muito agradável. E aí eles classificavam de um jeito que aparentemente parecia ser um divórcio santo. É um divórcio correto, ele é santo aqui. Era esse o período de Jesus. Um período de legalismo extremamente pesado, de farisaísmo, que levava as pessoas a um padrão extremamente superficial de fé. E Jesus vem quebrando e mostrando que a hipocrisia não é o caminho. Aquele padrão não era o padrão de Deus. O padrão de Deus era muito mais profundo do que externo. E aí, meus irmãos, nós temos os dias de hoje. Sabe o que é que os dias de hoje? Se apoiam na ideia de que o seguinte: eu preciso fazer o que me traz felicidade. Eu tenho que ser livre, sem amarras, sem regras, sem direções. Eu faço aquilo que eu
quero, eu sigo o meu coração, eu faço o que me faz feliz, mesmo que isso machuque os outros, mesmo que isso prejudique a sociedade, mesmo que isso de fato venha trazer algo de ruim para a minha família, para mim mesmo, para a sociedade, para qualquer coisa, eu sigo o meu coração. O cara chega e diz assim: não, mas é porque é o seguinte, eu quando olho para uma criança, eu tenho sensações assim é um amor diferente, é um amor mais íntimo. Não, você é um pedófilo. Você é um pedófilo. Não, o bichinho ele tá, é porque ele distorceu a mente dele, o bichinho está doente, ele precisa ser trabalhado, é um distúrbio emocional. Não, ele é um pedófilo. Ele é um pedófilo. Não, mas olhe com amor, com misericórdia. Olha, o bichinho lá, 16 anos, matou um pai de família, é porque ele é vítima da sociedade. É porque ele não teve oportunidade na vida, é porque o governo, é porque eu não sei o que. Não, olhe com misericórdia. Essa é a geração que a gente vive hoje. Olhe com misericórdia. Não é misericórdia, é libertinagem. O que é libertinagem? Sem regras, caos. Todo mundo faz o que quer, dizendo que é feliz por fazer o que quer. O cara chega e diz assim, a mulher chega e diz assim: eu vou deixar meu marido. O cara, por quê? Não, porque eu não sou mais feliz. Não é porque, então o que foi que houve com a aliança que você fez na presença? Não, eu tenho o direito de ser feliz. Ok, mas e os seus filhos que nasceram de vocês dois? Não têm o direito de ter pai e mãe juntos? E serem felizes assim? Não, mas eu tenho o direito de ser feliz. Você tem o direito de ser feliz prejudicando sua família? Esse é o seu direito? É assim que você vê felicidade? A sua felicidade, centrada em você, é isso que é feliz. Essa é a geração, meus irmãos. Então, desse lado, você tinha uma geração que, por uma ortodoxia, eles eram completamente fora de um padrão bíblico, e eles estabeleciam uma maneira legalista de vida, superficial e hipócrita. Desse lado você vê pessoas que desprezam todo e qualquer tipo de orientação porque querem viver à procura da felicidade. E aí, meus irmãos, qual é o compromisso de Cristo? Com a verdade, com a luz, com o caminho. E aí o que é que ele faz? Ele quebra esse padrão dizendo: vocês são superficiais, o padrão é interior do coração. Vocês são libertinos, vocês estão vivendo sob as paixões de vocês. Não é esse o padrão que eu quero de vocês. O padrão é a palavra. Então, meus irmãos, o que nós precisamos fazer? Viver esse padrão ou viver esse padrão? Viver o padrão das Escrituras. Então, essa ideia que tem muito jovem comprando esse pensamento de que um pastor que prega a verdade, conservador, quer pregar as Escrituras, ele é visto como uma figura o quê? Legalista, dura, ignorante, que quer manter os jovens dentro de uma prisão. O legalzão é aquele cara lá, que parece um gibi, todo pintado, parece um gibi, e está lá, 200 pistas na cara, parece um gibi, mas ele não, ele é um cara descolado, legalzão, the loves wins, faça o que quiser com você, do jeito que você quiser, pareça o que você quiser, não importa não, a sua vida é só sua, você só presta conta a você. O que é que a gente precisa fazer? Vamos voltar ao padrão das Escrituras? Vamos olhar a verdade das Escrituras? Vamos quebrar o padrão cultural? Meus irmãos, hoje os padrões do mundo, enquanto esse aqui buscava uma felicidade religiosa, esse aqui busca uma felicidade afetiva. Você é feliz quando você sente que está fazendo o que você quiser. Não tem limites para você. Eu me encontrei. Eu me achei. Na Consciência Cristã eu vou dar algumas palestras na área da sexualidade. E um dos temas que eu vou tratar dentro da área, então, é a questão da homossexualidade. As pessoas acham que o problema da homossexualidade é algo simplesmente da prática. Não. O problema da distorção da homossexualidade está no fato de vincular que a tua identidade está ligada à tua sexualidade. Isso é uma mentira. A tua identidade não está ligada à tua sexualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas estão ensinando isso, e dizendo isso, e afirmando isso. Ou seja, o que define você são seus desejos sexuais. Aí eu te pergunto, tu é um bicho? É um animal que o que define você é os seus desejos? Porque o animal é assim, né? Quando ele está no cio, ele vai e muda o comportamento dele. Ele fica mais agressivo,
Ele muda a atitude. É assim, nós somos seres animalescos agora. A minha sexualidade define a minha identidade, não é assim que funciona. Não foi assim que Deus criou. Mas estão incutindo isso na cabeça das pessoas. Estão pondo a sexualidade como primazia. Estão dizendo que você só vai ser feliz se você viver aquela sexualidade daquele jeito que você quer, do jeito que você quer, todo livre, fazendo o que você quiser. Aí tem homem pulando cerca, mulher pulando cerca, fazendo meio mundo de coisa. Meio mundo de presepada para ser feliz. Essa é a moeda que nós vivemos hoje. A moeda moral que nós vivemos hoje. Hoje, meus irmãos, os padrões são a busca pela felicidade obtida de modo afetivo. As pessoas, elas se acham, elas se sentem ricas quando elas se sentem amadas, desejadas, admiradas, queridas. Elas se sentem bem por isso. O mundo todo está programado em torno da busca pelo prazer, pelo prestígio, pelo poder. A moeda daquele tempo era religiosa e moral. A moeda de hoje é social e afetiva. Todo mundo é fantástico nas mídias sociais. Todo mundo faz viagens maravilhosas. Eu acho interessante aquelas fotos que diz assim, a foto, o lugar. Vocês já viram? A foto linda, fantástica, parece o céu. O lugar, perto de um esgoto, um menino fazendo xixi no chão, um cachorro comendo lixo. O lugar, a foto. Vocês já viram esse? Acho que já viram isso na internet, né? É impressionante. E as pessoas hoje vivem de ilusões. Elas vivem o quê? Elas vivem para mostrar para todos que elas são felizes. É a tirania da felicidade. Eu não posso mais entristecer a depressão. Deixa eu ir para o médico. Eu não posso mais chorar. Chorou, eita, peraí, alguma coisa está acontecendo. Dor de cabeça, peraí. Não podemos mais sofrer. Ser rico hoje não é ter dinheiro. Ser rico hoje é ter as melhores fotos no Instagram. Isso é ser rico hoje. É interessante, cidade pequena, as pessoas às vezes as casas de taipa, mais uma antena parabólica maior do que a casa. Já viram? Acaba às vezes não tinha dinheiro para fazer a feira dele, mas tinha TV para assistir. Essa era a riqueza então da cultura lá do interior. Tem uma TV parabólica, uma antena parabólica. Sabe qual é a moeda de hoje? É a foto Tumblr, né? Os jovens sabem o que é que eu estou falando. É a foto ousada, que chama, colorida, parará, o cara de noite deita, olha para o teto, vê que é nada. Mas lá na rede social ele é o Hércules, o deus grego. Essa é a moeda afetiva que nós vivemos hoje. Não estou dizendo que você não possa se arrumar, tirar sua foto, fazer sua viagem, tirar uma foto. Mas é impressionante, meus irmãos, como hoje nós estamos escravos do sistema. Nós somos escravos disso. Eu digo isso porque eu sou humano também. Às vezes você vai viajar, ao invés de você estar aproveitando a viagem, você está lá. Chega e enche, gente. Hoje, você vai para um passeio, tem que ficar parado para o povo tirar foto. Vai aproveitar o espaço, vai aproveitar a natureza, vai respirar o ar. Vocês acham que eu não sou tentado não? Eu viajo com a família, aí eu estou na piscina lá, pego o livro, digo, eu vou botar o livro, botar o pé, botar a piscina, estou lendo, tá. Eu já vi que tem gente que tira foto de uma viagem e não publica todas. Se tiver gente que faz isso aqui, você está mentindo, viu? É pecado, viu? Tira foto, guarda. Todo feriadão publica uma. Ele está em casa, mas ele publica para dizer que está viajando. Porque se ele não fizer isso, ele é menos rico que todo mundo. Porque todo mundo está viajando, está todo mundo na praia. Só eu estou aqui, coitado de mim. Só que você não sabe que a maioria dos cabas que diz que estão na praia, estão dentro de casa, comendo pipoca e assistindo Netflix. E postando que está viajando. E tu feito besta também postando que está viajando. Para prestar conta para alguém que tu nem sabe quem é. Para ele olhar para você e você se sentir bem. Deixa eu passar um desafio aqui para você. Eu desafio você a fazer uma viagem e não postar uma foto. Se você conseguir fazer isso, eu digo a você que você é um homem liberto pelo sangue de Cristo. Dessa escravidão. Não é fácil não, viu? Olha que hoje em dia, eu estou te desafiando só para mostrar o nível de escravidão que você está vivendo.
vai num restaurante comer uma comida e não tira foto, faz só isso. Pega um dia com tua família, quando tu for, vai lá, passa o momento, aproveita a tua família, aproveita teu tempo com eles, não tira nenhuma foto, nenhuma. Se concentra só no momento. Se tu disser para mim que, pastor, isso é difícil, você precisa libertar seu coração. Você precisa libertar-se. Estou dizendo que você vai deixar de fazer isso. Tira a sua foto, compartilha, é legal compartilhar, é divertido compartilhar, é uma brincadeira. Eu estou me referindo ao quanto isso controla a nossa geração, adoece o coração das pessoas. E aí sabe por que as igrejas do coach hoje estão cheias? Porque as pessoas querem se sentir top. Sabe por quê? Porque todo mundo é top nas redes sociais, só ela não é, porque ela sabe da vida dela, não sabe da vida dos outros, sabe da dela. Aí ela vai para uma igreja que o pastor vai dizer que ela é top, tu é top. Ela chega, pelo menos aqui eu ouvi de Deus que eu sou top. Ouviu de Deus não, ouviu do homem que está dizendo que é Deus que está falando. Meus irmãos, isso é escravizador. Isso é escravizador. Eu vou usar um exemplo aqui, porque assim, tudo na nossa vida a gente vai aprendendo, né? A gente vai crescendo. Minha esposa ganhou, né, um momento ali no cabelo, uma pessoa chegou e disse, vai fazer coisa do cabelo e tal. Aí, cunhada, minha irmã e tal, deram uns produtos, né, de caixa, né? Eu disse, Michele, procura saber quanto é o custo desses produtos. Gente, pelo amor de Deus. Eu acho que se você quiser comprar, um olho, você compra duas vezes, porque você paga um olho, depois você paga pelo outro, né? Você doa um olho, depois doa o outro. Um fígado, depois... Gente, o que é que eu estou querendo dizer? Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso, não é isso, certo? Mas, gente, eu sei também que tem homens que têm seus problemas, tem homens que, meu Deus do céu, na área da tecnologia, o cara é um viciado, o que ele quer de computador, ele troca todo ano, o carro ele troca, os homens têm seus vícios, têm seus problemas. Mas eu estou falando, meus irmãos, o quanto a gente devota a nossa vida para aparentar ser. O quanto a gente gasta. Não estou dizendo que você não possa ajeitar, tal, botar maquiagemzinha, a gente aqui, né, a gente se arruma. Eu estou fazendo aí um regime, né? Se você olhar minha barriguinha está menorzinha. Então, beleza, tal, para me sentir bem, para ficar mais saudável. Não é errado isso, gente. A questão é o quanto isso domina você. O quanto isso escraviza você, o quanto isso desvia a tua vida, o quanto isso tira daquilo que realmente importa. Daquilo que realmente importa, gente. Essa é a grande questão. Porque o mundo fica dizendo para você o que você tem que ser, o que você tem que fazer, como é que você tem que aparentar. Tem que ter essa roupa, tem que ter esse cabelo, tem que ter essa cara, tem que ter esse corpo, tem que fazer isso, tem que ter essa foto, tem que se vestir assim, tem que falar assim. Gente, isso é aprisionador. Isso é pesado. E você começa a olhar e dizer, eu não tenho nada disso, eu não sou nada disso, eu não faço nada disso, eu não tenho, ai meu Deus. Olha, os filhos de fulano é tão quieto e os meus não é. Ai Jesus, eu sou terrível. Você sabe dentro de casa como é? A gente conversa, a gente chega, a gente orienta. Quem tem filha, né, sabe, que vai crescendo, aí começa... Não, mas eu quero não sei o que lá, mas eu quero isso, mas eu quero pintar, mas eu quero maquiar, mas eu quero um cabelo, mas eu quero uma roupa, mas eu quero não sei o que lá, mas eu quero não sei o que lá. Aí é a hora do pai e da mãe chegar e dizer assim, filha, cuidado para você não deixar de viver a sua vida para viver o padrão que o mundo estabelece para você. Cuidado para você não se escravizar. Isso vai adoecer tua alma. Quantos jovens estão doentes porque tem que ter a maior pontuação do Free Fire? Porque tem que ter o computador mais gamer, mais top, a cadeira mais não sei o que lá, descolada. Ah, mas eu não namorei ainda. Meus colegas estão tudo namorando, eu não namorei. Ah, mas eu não tenho celular, ah, mas eu não tenho rede social. Mas por que você precisa? Por que você tem que ter? Por que você está se cobrando isso? Meus irmãos, nós precisamos entender, irmãos, que Cristo, Ele não somente nasceu e morreu,
mas Ele nasceu para nos ensinar e morreu para que nós possamos viver o que Ele ensinou. O que Ele viveu. Pode ser que hoje você não seja pressionado, mas talvez você, pastor, você falou só sobre moda, estilo, essa pressão, ok, mas eu não vivo essa pressão, ok, mas você, digamos, é um pai de família, você vive a pressão de ter um plano de saúde para a sua família, e não tem. Porque tem que ter, porque tem que ter, porque tem que ter, porque tem que ter um seguro do carro, não, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Porque dizem para você que tem que ser, tem que ter, tem que fazer. Meus irmãos, é a palavra quem nos guia, é a luz, é Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é quem nos aponta o caminho a viver. Por isso, meus irmãos, você pode estar se sentindo sobrecarregado, pesado, está difícil para você. Você é jovem, está ansioso, quer namorar, quer casar, quer um cabelo, quer uma roupa, quer um jeito, quer uma maquiagem, quer um sapato, quer um tênis. Eu lembro, na escola, os meninos tudo de sapatênis, aí eu não tinha sapatênis, aí eu fiquei assim, me sentindo todo mal, porque todo mundo tinha sapatênis, eu não tinha sapatênis. Eu cheguei em casa todo depressivo, minha mãe disse, meu filho, por que você está assim? Não, porque o menino tem um sapato. Aí minha mãe, não sei como, não lembro mais não, faz muitos anos, aí tem um sapato, gente, o sapato era mais ou menos metade do sapato a mais do meu pé, ou seja, o sapato era 50% maior do que o meu pé. Mas era um sapatênis. Eu aperreei minha mãe, aí ela disse, meu filho, esse sapato é maior para você. Eu disse, eu boto um papel. Aí eu peguei um papel, amassei o papel, botei no ponto do sapato. Gente, pelo amor de Deus, que vergonha. Eu parecia um palhaço mesmo, palhaço com aquele sapatão, assim, para ir para a escola. Pelo amor de Deus, olha que coisa ridícula, porque eu queria atender o padrão que me aprisionava. Quantos jovens não vivem isso hoje? Quantos adultos não vivem isso hoje? Mas deixa eu te apresentar um caminho, meus irmãos, um caminho do descanso. Abra em Mateus capítulo 11. O caminho de tentar, você está tentando e não consegue, você quer se libertar, você tenta e não consegue, tudo é cobrança, tudo é pesado, tudo é difícil, você não consegue. Deixa eu te mostrar o caminho. Mateus capítulo 11, verso 28 diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus diz isso, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam, porque o ministério de Cristo é ensino. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, aprendam de Cristo, não aprendam do mundo. Vivam para Cristo, não vivam para o mundo. Não se submetam ao padrão do mundo, mas ao de Cristo. E o padrão de Cristo é suave, é leve, porque é graça, é libertação. O mais difícil Ele já fez. Basta você crer no trabalho dEle, na obra dEle, aprender dEle, libertar o teu coração e viver a tua identidade em Cristo. Não tentando provar para o mundo como se o mundo fosse teu Senhor, como se você fosse servo dEle, das circunstâncias, das coisas que você quer ter, que não pode ter, quer ser e não pode ser. Seja em Cristo, tenha em Cristo, pois isso é libertação para a tua alma, é descanso para você. Jovem, descanse o seu coração, liberte-se. Tira a tua foto e publica, mas não porque você quer prestar conta. Joga teu jogo para se divertir, mas não porque você é um prisioneiro dele. Vai brincar de bola com teus amigos para rir, para dar gargalhada, mas não se preocupa com isso. Não deixa que isso domine você, porque se você não for, vão te desprezar, problema deles. Liberta o teu coração. Liberta a tua alma. Você não precisa viver nessa prisão. O único a quem você deve prestar contas da sua vida é o Senhor Jesus Cristo. E a partir dele você testemunha a libertação para outras pessoas. E as pessoas vão perguntar, por que você é diferente? Por causa de Cristo.
Por que você não tem que entrar nesse padrão aqui? Por quê? Por que você não é agoniado? Não estou falando de desleixo não, gente. Desleixo é outra coisa, totalmente diferente. Uma pessoa desleixada, ela não está nem aí, ela parece um... Não é isso. Eu estou falando de colocar isso como tesouro na tua vida. Como algo que domina você. Como uma moeda que diz que você é rico. Por ser assim e assado. Seja como Cristo. Então entenda uma coisa, Jesus ele não somente nasceu e morreu. No Natal você celebra o nascimento de Cristo. Na Páscoa você celebra a morte e ressurreição dele. Mas o que é que você é entre essas duas datas? Isso define o que é que você entende de quem foi Jesus entre esses dois momentos da vida dele. Aprenda dele, pois o ministério dele é um ministério de ensino. E aí você vai achar descanso para a sua alma. Aí você vai achar libertação. Vamos orar? Senhor Deus, Pai santo e misericordioso, liberta-nos, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos para a Tua graça, Pai. Ó Deus santo. Qualquer um aqui